Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Vibram Bag Brasil. Hoje é dia 29 de outubro de 2018 e esse é o episódio número 35 da segunda temporada do Vibram Bag Brasil. E vamos falar hoje sobre uma breve história sobre o End User Computing. Esse nome é bonito, hein, pessoal? Quem vai fazer a apresentação para a gente hoje é o Thiago Valcésia. Eu espero que seja assim que fala o nome dele mesmo, que eu esqueci de perguntar nos bastidores. E quem está comandando o show hoje é o Tárcio Moraes. Eu só estou dando uma ajudinha aqui. Então, só vou passar uns recadinhos antes da gente ir para o começo do show. Então, para quem não acompanha a gente ou está assistindo gravado esse show, só lembrando que o Vibrão Bag acontece todos os dias da semana e nós temos episódios em português, em inglês e em espanhol. Então, para conferir a agenda de programas, é só acessar o vibrãobag.com. Lá vocês têm todas as informações e também o vibrãobagbrasil.com.br. Nós estamos lá no Facebook, em facebook.com.br vibrãobagbrasil. Então lá a gente posta os shows, posta os próximos episódios, então é só ficar ligado, curta e siga a nossa página lá. Estamos também no YouTube, youtube.com.br vibrãobagbrasil. Você pode assistir esse show gravado depois lá no nosso canal do Vibrão Bag. Tem todos os episódios que a gente já fez, tudo que a gente já gravou está lá no nosso canal. Então não se esqueça de dar um joinha no vídeo se você estiver assistindo gravado e de curtir o nosso canal e assinar o sininho lá para ficar sabendo sempre quando a gente posta os nossos vídeos. Nós também estamos no Twitter, twitter.com/vibrãobagbrasil. É só seguir a gente lá, entendeu? Beleza? Próximo slide aqui, deixa eu mudar que travou. Pronto. Nós deveríamos estar live no Facebook, em facebook.com/vibrãobag Brasil, mas tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, que eu não descobri ainda o que a gente não conseguiu fazer o broadcast hoje. Depois eu vou dar uma olhada, mas geralmente a gente tenta fazer o broadcast lá para o pessoal acompanhar via Facebook. Agora os recadinhos da semana. Quer falar os recadinhos da semana aí, Tárcio? Opa, com certeza. Antes de mais nada, pessoal, para quem não sabe, o pessoal lá do Paraná iniciou o projeto de criar um VMUG por lá. Então, quem não seguiu, acessa a página, acessa o pessoal lá do Twitter, VMUG Paraná. Está liderado pelo um dos nossos grandes companheiros, Ricardo Consati. E os recadinhos também é que vai ter nessa quarta-feira, né? O terceiro encontro do VMUG do Rio Grande do Sul, tá? Tem um linkzinho ali para lá. E comandando lá pelo nosso Ricardo, pelo nosso amigo Ricardo, vai ter o primeiro encontro do VMUG no Paraná, que vai ser dia 22 do 11, tá? Às 19 horas. E tem ali já o link da página, né, para você se registrar e participar. A primeira agenda tá legal. Eu estou tentando conversar aqui com a mulher para ver se eu consigo prestigiar essa cidade de Curitiba, né? Mas vamos ver se não dá lá, se não eu participo remoto. Mas pessoal, não esqueçam aí dos próximos encontros do VMUG que está acontecendo. E o que é o VMUG, Tárcio? Conta aí pra gente. Muita gente VMUG é uma sabe o que é o VMUG. comunidade, vamos lá, meu coraçãozinho, né? Inicialmente, VMUG ele é a comunidade de usuários da VMware. Porém, a gente gosta de falar de tecnologia e a gente também está aberto para falar de assuntos assim como o Vibrão Bag, não só assuntos relacionados à VMware. Todo tipo de coisa, micreragem, dicas. E aí uma das coisas que a gente faz também nisso é a gente mostrar como você faz parte do VMUG, os benefícios que você pode comprar
várias coisinhas para você poder ter. Você pode mostrar os seus usuários, postar dicas. E é essa a ideia, você conhecer o colega do lado, aquele especialista de uma empresa, aquele especialista de outra empresa, e é você trocar experiências de TI. Essa que é uma grande vantagem aí do VMUG. E tem o Isso VMUG aí, Advantage, né? E tem o VMUG Advantage que te dá aí alguns descontos para certificações. Ele te dá também descontos para ir para o VMworld de Las Vegas ou de Barcelona, que agora não vai ser mais Las Vegas, o ano que vem vai ser em São Francisco. E tem bastante coisa assim, gente. A gente está tentando cada vez mais crescer a nossa comunidade aqui no Brasil, sendo que nos Estados Unidos e na Europa muito praticamente bom, tem Tarso. uma por lá. É isso aí. Muito Bem bom, isso demais. aí. Parabéns, parabéns. Então é isso, pessoal. Se participem, para quem for aí do Paraná, não deixem de procurar mais informações aí sobre o VMUG Paraná. É só entrar lá no site deles. E quem for do Rio Grande do Sul também, não deixe de procurar mais informações sobre o VMUG na sua cidade. Só dizendo, o VMUG é o VMware User Group, o grupo de usuários de VMware. O VMUG existe hoje aqui no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e agora no Paraná. Então, se você é de alguma dessas cidades, é só procurar informação lá no vmug.com que você vai encontrar tudo, ou vem perguntar para a gente aqui também. Próximo slide, Call for Papers. Eu não vou perguntar para o Tarso o que é o Call for Papers, porque eu sei que ele já sabe de cor. Eu mesmo vou explicar. Call for Papers, para quem nunca assistiu o Vibrão Bag, esse é o seu primeiro episódio do Vibrão Bag. O que é o Call for Papers? A gente precisa de pessoas vindo falar aqui no Vibrão Bag, vindo fazer apresentações para a gente manter o Vibrão Bag no ar. Senão vai ficar aquela coisa chata, só eu apresento, o Tarso apresenta, o Ricardo apresenta, e a gente já está cansado de ficar apresentando, e vocês também já estão cansados de ver a gente apresentar, e tem muita gente boa por aí que precisa vir apresentar, que tem alguma coisa para falar. Então, assim, o Vibrão Bag, como muita gente pensa, não fala só de VMware, a gente fala de todos os assuntos possíveis sobre infraestrutura e outras coisas também. A gente acaba falando muito de VMware aqui, porque as pessoas que conhecem de VMware acabam vindo nos procurar e a gente abre espaço para todo mundo falar. Mas a gente já falou de Microsoft, já falou de Linux, já falou de Vim, já falou de tudo aqui. Mas a gente ainda tem espaço para você. Então, quer vir falar no Vibrão Bag? Quer vir apresentar? Não precisa ser um apresentador profissional, porque ninguém que está aqui é um apresentador profissional. Então, vem compartilhar o que você sabe com a gente, com a nossa comunidade, e é bem legal. Então, estamos esperando vocês. É só ir lá no site do Vibrão Bag Brasil, tem um link lá, apresente-se e venha falar aqui com a gente. Na próxima semana, teremos a participação novamente aqui do nosso amigo Arles Santana. Ele já apresentou aqui uns 3, 4 programas atrás, se eu não me engano. E dessa vez ele vem falar sobre um assunto bem legal. Melhores práticas para a virtualização de bancos de dados. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, é só se ligar aí no Vibrão Bag na próxima semana, próxima segunda-feira, dia 5 de novembro, às 24 horas, aqui nesse bate-canal. Então é isso. Lembrando, estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter. Siga, curta e compartilhe o Vibrão Bag Brasil. Agora eu vou passar a palavra ao nosso grande amigo aí, Tiago Valcésia. Boa noite, Tiago, tudo bem? Fala, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Você pode compartilhar a sua tela aí, fique à vontade. Tá ótimo. E aí se apresente para a galera, conte quem você é. Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Antes de começar, primeiro, queria só fazer uma alteração aqui. Acho que todo mundo viu os posts que o Tarso estava falando. Deixa eu só fazer uma correção. O prazer é meu de estar falando aqui para vocês, galera. Não,
É legal porque eu já participava do Brown Bag, eu vi várias apresentações interessantes. Vocês vão entender um pouco mais aqui que eu não sou uma pessoa somente aqui de infraestrutura, tá? Mas vai fazer parte aqui da minha apresentação, então eu vou começar aqui. Importante, dúvidas, qualquer outra questão, pode me interromper, não tem problema nenhum em relação a isso. E a ideia aqui é mais compartilhar com vocês um pouco dessa minha vida aqui de end user, tá? Então vamos lá, um pouquinho do background aqui para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu sou engenheiro, sou formado em engenharia, estou finalizando aqui o meu mestrado, na verdade o meu segundo mestrado. Sim, alguém é maluco o suficiente para fazer 2 mestrados, então você conhece alguém. Tenho bastante tempo aqui de experiência em vários projetos aqui, tá? Desses 18 anos que eu tenho de experiência aqui, 15 deles foram trabalhando ali numa empresa chamada Instituto Bruno e Marrone, não, brincadeira, na IBM, passei bastante tempo lá, e aí estou agora trabalhando na VMware, sou especialista de end user aqui na VMware, voltado não somente para Brasil, mas no último ano focado em América Latina. Então, o Valdeci já participou de um outro bate-papo que eu acabei convidando ele aqui para demonstrar um pouco aqui para algumas pessoas. Então, a gente acabei apresentando para ele um cara do México que trabalha comigo, tem um outro aqui da Colômbia, mas também faço parte aqui do Delta Force. Então, fica aqui um convite interessante que eu sou o líder técnico aqui da parte de Delta Force. Então, esse programa do Delta Force, ele é focado... É o Delta Force. Isso. É aquela coisa que só os ninjas participam? Basicamente só isso. Os brutos? Exatamente. Qual que é o ponto que a gente... Por que foi criado esse Delta Force? A gente sabe que, por exemplo... Isso dentro da VMware, né? Só pra gente dentro da VMware, isso. Precisa ser um parceiro VMware para participar. Esse é o primeiro requisito. Tá? E depois, o parceiro VMware tem que estar disposto a realizar algumas atividades, dentre elas treinamento, principalmente certificação, e algumas ações de marketing em conjunto para que a gente consiga, primeiro, alavancar mais oportunidades para vocês como parceiros, e ao mesmo tempo, vocês recebem conteúdos, treinamentos, algo completamente novo que ainda não tem um treinamento formal, por exemplo, para vocês encararem aqui novas oportunidades no mercado de uma maneira mais fácil, né? Não quebrar muita pedra, né? Então fica um pouco mais fácil aqui trabalhando dessa forma, tá? Vamos lá. Como todas as pessoas no mundo de TI, ou a grande maioria delas, como todo mundo tem apelido, eu também tenho o meu, tá? Essa minha foto aqui foi quando eu entrei na IBM. Na verdade, esse aqui é uma foto do meu CREA. Imagina a seguinte situação, né? Você chega, aquela empresa gigante, o pessoal olha, nossa, quem que é aquele? O funcionário novo. Caramba, ele não parece o Kaká, o jogador? E aí, esse apelido pegou de tal forma que tem muita gente que ainda me encontra em eventos, enfim, que não sabe que meu nome é Thiago, só me chama de Kaká. Então, fiquem à vontade para me chamar de Kaká, não tem problema nenhum. Aliás, confesso que se me chamarem de Thiago, hoje em dia eu acabo não olhando, tá, gente? Mas... Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, as pessoas que chamavam você de Kaká, sendo bem sincero, não parece nada não, viu? Eu também acho que não. Mas tudo bem, né? Espero que você tenha conseguido pegar algumas menininhas com essa fama aí, mas... Olha, vou ser honesto, cara, não consegui. Nessa então... época até eu acho que eu parecia, mas hoje em dia, não sei se a tecnologia me estragou, mas enfim, mas ficou aí o apelido. Vamos lá. Pessoal, eu vim falar para vocês sobre end user, né? E o legal que eu acho aqui de end user, como eu vejo aqui, até em publicações de vocês, até o Alice aqui vai falar sobre banco de dados, diferente de outras tecnologias, end user ele se torna crítico pelo fato de trabalhar com o usuário. Então, se você muda alguma coisa do usuário... Desafiador, né? Porque trabalhar com o usuário é muito desafiador. É extremamente desafiador, porque se você muda um simples computador, olha, você não tem mais um computador X, te dou um computador Y, ele já começa a falar, não, mas cadê meus ícones? Onde que está aqui o meu favoritos? Então ele é bem desafiador e muito bem colocado, tá? Quais tipos de desafios que a gente tem? Então, tanto compliance, tem muita coisa de sistema operacional que a gente precisa atualizar, validar aqui. Se eu for olhar em produtividade do usuário,
Se tem alguma coisa que não está funcionando, o usuário vai reclamar, vai ligar no Service Desk, vai começar a, enfim, chamar bastante atenção. A parte de custo também, né? Quantas vezes o Tarso aqui trabalhou na IBM, então ele sabe que eu era do 2.500 lá também, o Tarso. Então você imagina a quantidade de chamadas que eu Nossa, recebia, imagina. era um tanto quanto complexo, tá? E gerenciar tudo isso não é fácil e não é simples. Por isso que a gente... eu preparei algumas coisas aqui, mas para explicar como que nasceu o end user, tá? E aí eu vou mostrar um pouco do que eu faço e de algumas soluções que a gente consegue endereçar aqui para o usuário final, tá? Então, o belo e maravilhoso XP, muitas das pessoas utilizaram isso lá atrás, eu acho que muitos de vocês aqui usaram esse sistema operacional, espero que não usem mais ele, Não, mas... isso é coisa de gente nova, Kaká. Eu usava DOS. Né? Pois é, Já era tá. avançado demais pra mim já. Eu usava o S2 Warp, você lembra desse que eu tenho certeza, cara? Lembro. Opa, o S2 UAR. Muitos dos clientes começaram a usar XP. Tá? Até aí, perfeito. Começou então a computação, eles começaram a usar o XP para fazer o quê? Colocar aplicações ali dentro. Ah, mas que tipo de aplicação? Todo tipo. Começou a usar várias coisas. Ah, eu tenho um browser específico, eu tenho uma versão de Java, que Java dá uma dor de cabeça assim, tem que ter uma versão específica, Java 1.6 para funcionar determinado aplicativo. Ah, e se não tem essa versão? Não vai funcionar. Então, era uma época aqui um tanto quanto complexa, né? Exatamente com esse cenário aqui, a gente consegue ver que muitas das aplicações foram desenvolvidas para funcionar nesse sistema operacional. Tá? E aí, olhando projetos que eu já trabalhei por todo esse Brasil, inclusive fora do Brasil, tem uma tendência muito clara de muitas das aplicações estarem ainda legadas. Só funciona em 16 bits, em 32 bits, e fazer isso funcionar normalmente não é muito simples. E se a gente pensar num simples projeto de migração, o que aconteceu lá atrás, eu quero migrar do XP para o Windows 7, isso já foi uma coisa assim, primeiro que a migração sempre dava aqueles errinhos maravilhosos assim na tela, né? Poxa, mas a aplicação funcionava antes, mas não está funcionando agora. E aí, o que eu faço? Tem que fazer rollback, tem que voltar para o XP? Pô, mas XP acabou o suporte à Microsoft. Poxa, então a conspiração assim da tecnologia começava a empurrar, não, você tem que ir para o Windows 7. Essa aqui é uma parte que a gente sabe que toda migração, e principalmente mudança de aplicação, não é aquele comercial de margarina que, né, olha gente, tudo acontece muito bem, nenhum erro acontece. Mentira, a gente tem esse tipo de problema aqui, ó, que acontece e aconteceu muito. Aquela famosa tela azul aqui, o Blue Screen of Death. E aí a gente pensa, poxa, se eu for parar para pensar no Windows em si, até para ajudar nessa camada de gerenciamento e como fazer com que tudo isso trabalhe de uma maneira mais simples, vocês vão ver que eu vou usar um recurso aqui, que eu particularmente eu gosto bastante de usar, que é desenhar. Mas eu não consigo desenhar aqui na tela. Então eu fiz o meu próprio whiteboard. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó, no Windows, se a gente pensar, dado esse cenário que eu comentei, eu tenho que ter uma imagem de um sistema operacional. Então todo mundo aqui que trabalha ou que já trabalhou em alguma empresa que tenha aqui uma solução de gerenciamento, você sabe que você tem que criar uma imagem. Perfeito. E de uma imagem, você tem que fazer o deploy dessa imagem. Então, instalar num notebook ou num modelo específico de computador, que muitas das vezes precisa de um driver específico, enfim. E aí a gente vê que sempre tem atualizações do sistema operacional. E aí você precisa garantir, como gerenciador aqui, ou como a pessoa responsável, fazer com que toda essa atualização aconteça da melhor maneira, até que a Microsoft aqui orienta. E aí, de atualizações, você tem patch de correção. Olha, tem uma correção específica. Só que como é Microsoft, e nada contra a Microsoft, qualquer outro sistema operacional trabalha da mesma forma, de patch, a gente volta e tem outra atualização. Porque, por muita consequência, a gente tem outro patch. Mas aí tem mais atualização. Consequentemente, tem mais patch. Acho que eu já falei de atualização e mais patch. Ou seja, tem muita coisa. Tá? Como tudo isso acontece, poxa, gerenciar isso não é fácil. E naturalmente, se eu começar a andar aqui, eu tenho a necessidade de fazer uma reimage. Olha, eu preciso instalar de novo o sistema operacional porque minha imagem não está legal, está lenta. O usuário começou a baixar tanta coisa ali. Eu imagino que é uma situação que acontece
eu vou no computador dos meus pais e tem a barra ali do Internet Explorer, por exemplo, que tem umas 5 ou 6 janelas abertas com barra, toolbar específico de Yahoo. É uma coisa que só acontece na Europa, né? Acho que ninguém nunca teve esse problema. Mas aí depois que eu faço uma reimage, eu tenho uma atualização, eu tenho um novo patch, e aí eu chego no momento de retire. Ou seja, essa máquina aqui, ela já não está suportando aqui o sistema operacional ou até as aplicações que estão instaladas ali. Eu tenho, por exemplo, no computador, eu tenho um notebook aqui antigo que tinha 2 GB de memória RAM. Isso aí não existe hoje em dia, né? Então, naturalmente, você precisa comprar uma nova máquina, e aí você tem uma nova imagem, que por consequência você tem um novo deployment, e isso vira cíclico. Tá? Fazer tudo isso aqui não é algo simples. Por isso que a Microsoft, lá atrás, pensou, poxa, como eu tenho o sistema operacional, muitas pessoas utilizando, preciso criar uma solução chamada SCCM, tá? Na verdade não era SCCM, era SMS lá atrás, para fazer a gestão do quê? Do sistema operacional Windows. Perfeito. Isso aqui corrigiu bastante dos problemas? Sem dúvida nenhuma. Tá? Só que a gente não para por aqui. Tá? Muitas das pessoas usam Windows, mas a gente sempre tem algumas pessoas, eu sou uma delas, e aconteceu isso lá atrás, fala assim, poxa, mas posso usar um outro sistema operacional? Eu gosto de Mac. E aí o pessoal de TI falava, poxa vida, Mac? Sério? Por que você não quer usar o Windows? Não, eu gosto de Mac. Posso trabalhar com ele? Aí ficava aquela, poxa, e agora? Eu não tenho sistema para atualizar. Se ele colocar na minha rede, e aí, o que eu vou fazer? Surgiu a necessidade de ter uma extensão do que usava ali, das aplicações, ou até mesmo do sistema operacional em base Windows, para sistemas operacionais que não são Windows. Tá? Principalmente, tinha uma característica de sites remotos, onde tinha muitas das informações que ficavam num data center, só que o site remoto ficava muito lento a comunicação. Não é por problema de rede, é por consequência da época que o link era caro. Não tinha como colocar, aumentar aqui a granularidade de links. Então, poxa, será que eu consigo acessar tudo de um ambiente remoto que está lá dentro do data center? Muitas vezes, não ficava legal. Aí você, poxa, o que eu vou fazer agora? Será que, se eu estiver em viagem, por exemplo, eu vou viajar, consigo acessar todos os dados sem fechar uma VPN? Porque há um tempo atrás, VPN era um negócio, poxa, mas e aí? Vou liberar a VPN? Como é que vai ser esse ponto? Foi daí que nasceu essa parte de virtualização. Tá? Nasceu, na verdade, o conceito de virtualização, se me permite aqui, ele nasceu na IBM, nasceu num conceito ali de mais utilizado para mainframe, tá? Mas nasceu-se a ideia de uma virtualização pela IBM. Isso que eu estou falando é por patentes mesmo. Se você pesquisar no Google, você vai ver que a primeira patente relacionada à virtualização está focada com a IBM. Só que a VMware veio aqui e falou, poxa, gostei desse negócio aqui. Então ela criou uma patente e também uma solução para virtualização de servidores. Então ela criou a ideia de um hypervisor, que é o que a gente tem aqui. Então essa figura que está aqui de hypervisor é justamente uma fina camada de software que a gente instala sobre um hardware, um host físico, um servidor físico. E aí a gente consegue fazer o quê? Compartilhar recursos computacionais que estão nesse servidor. Imagina que eu vou fatiar e distribuir da melhor maneira para as máquinas virtuais que estão em cima dele. E aí, só como um outro ponto, a Citrix, quando chegou aqui e falou, poxa, esse negócio de virtualização aqui é legal, né? E se eu fizer isso voltado para aplicação somente? Você acha que vai dar certo? Foi daí que nasceu o produto Citrix e, consequentemente, a patente também da Citrix, que é de virtualização de aplicações sobre plataforma x86. Tá? E Kaká, eu usei a primeira versão do Citrix que chamava-se o WinFrame. Meu Deus, cara. Tem gente... Depois foi para o WinView e depois foi crescendo. Mas a primeira versão dela foi o WinFrame, ainda com link Frame Relay de 19.600K, cara. 19.800, aliás, cara. Meu Frame Deus, Relay. cara. Tem gente entregando a idade aí. Mas você tá corretíssimo. Tá? A Citrix tem um produto, e não é porque eu sou da VMware não, tá? A Citrix tem um produto bem legal. Ela consegue fazer a virtualização. Na verdade, ela nasceu fazendo isso. Eu, particularmente, na IBM, o meu último papel na IBM foi de arquiteto. Eu trabalhei muito com Citrix, sou certificado Citrix, vivia lá na Citrix fazendo projeto com eles. Então, na época, era um produto excelente. Tá? E aí,
voltando aqui na solução, qual que foi a ideia? Bom, se eu consigo virtualizar, ou seja, desse lado aqui, ó, se eu tenho um hardware físico e no hardware eu consigo subir várias máquinas virtuais, significa então que eu posso pegar um vCenter, que a gente já conhece, gerenciar este cluster, preparar as máquinas virtuais, fazer com que um broker, eu tenha uma solução de um broker, para quem conhece a Citrix aqui seria o Desktop Delivery Controller da Citrix, o DDC, onde eu consigo fazer o quê? Eu tenho uma máquina, essa máquina pode ser máquina física, um notebook, um Linux, um Chromebook, seja o que for. E o mais importante, foi desenvolvido um protocolo, onde eu consigo acessar recurso de computação, como, por exemplo, uma máquina virtual ou uma aplicação virtual, diretamente aqui de uma solução de virtualização como da VMware ou como de qualquer outra solução. Tá? Isso ajudou bastante, então fez com que muitas pessoas pudessem viajar. Se tivesse pelo menos uma conexão à internet, já teria uma aplicação aqui para trabalhar, um ERP, por exemplo, um SAP, para quem trabalha com SAP, pode fazer isso inclusive de um celular. Tá? Então vamos voltar lá no nosso whiteboard. Vou começar a desenhar mais um pouco aqui, tá? Acabei cortando o V-Brown Bag aqui, desculpa aí, gente. Mas eu tenho aqui, então, nasceu-se a necessidade de ter uma máquina Windows. Poderia ser uma máquina Linux aqui também? Sim, a gente tem casos de uso aqui também para Linux. Mas eu tenho essa escrita aqui, ó, VDI, significa Virtual Desktop Infrastructure, uma infraestrutura para desktop virtual. Vamos entender como Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, tá? Aqui embaixo, Windows como RDSH, para quem já fez instalação de um Windows Server, você sabe que você pode habilitar uma feature dentro do Windows Server chamado Remote Desktop Session Host, onde você consegue compartilhar recursos de um servidor e fazer com que mais do que uma pessoa utilize o mesmo servidor. Tá? Bom, quais as duas soluções que originou, então, aqui, permitindo esse tipo de solução? O Citrix com o XenApp, aqui representado por um XA, ou o Zen Desktop, que é a parte de virtualização de desktop, ou aqui o VMware Horizon, que é a parte que eu trabalho mais aqui hoje em dia. Tá? Poxa, isso aqui ajudou bastante. Mas aí a gente tem mais uma coisa. Essa parte aqui, ó, mobile. Isso aqui começou a entrar nas nossas vidas, e entrou de uma forma que, assim, eu duvido quem hoje não tem um celular ou um tablet em casa. Aliás, eu me atrevo a falar quem só tem um dispositivo em casa. Porque é muita coisa, tem muita gente que trabalha somente com celular. E aí eu confesso que todo celular aqui, ele tem duas faces, né? Como, por exemplo, esse aqui é um projeto que foi feito até pela VMware. Tá? Eu, particularmente, gosto muito de cases de healthcare, na parte de saúde. Esse aqui é uma criança. Então, um determinado hospital, até um hospital aqui do Rio de Janeiro, ele pensou assim, poxa, hospital não é um lugar legal, né? Ninguém vai lá e fala, poxa, olha, acordei, acho que eu tô com uma vontade de ir no hospital. Não, infelizmente a gente só vai porque tá com uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Então ela pensou assim, poxa, eu quero mudar um pouco a experiência, tá? Esse projeto que foi feito aqui no Rio de Janeiro foi mais para adaptar, entregar um tablet para quem estiver ali, falando, olha, tem aqui o Netflix, tem os canais de TV, se você quiser ver, pode ver à vontade. Só que toda essa gestão é feita por uma solução VMware. Tá? O que eu vou mostrar logo em seguida foi um caso que foi nos Estados Unidos, pensando nisso aqui. Acho que todo mundo, quem tem filho pequeno, já jogou Pokémon GO alguma vez. Eu, particularmente, joguei isso, porque eu achei interessante. Tem muita gente que joga isso aqui ainda, né? Só filho com certeza. Qual que é a sacada desse Pokémon GO? Tá? Não é simplesmente o jogo, mas sim a aplicação dele. Então isso aqui é um caso que saiu até na mídia, da University of Michigan, que o pessoal falou assim, poxa, vamos mudar um pouco? Vamos fazer com que... será que a gente consegue usar o Pokémon GO para mudar um pouco a experiência do pessoal aqui usando o celular? E aí, o que aconteceu? Esse aqui é um case público, depois eu mando para vocês, tá? A ideia qual que foi? Essa aqui. Então eles entregam celular para as crianças falando assim, vem cá, você já caçou seu Pokémon hoje? A ideia, na verdade, por trás disso vamos sair da cama um pouco? Vamos andar? Vamos caminhar? Mas isso aqui é um apelo excelente
e não precisou de muita coisa. Só entregou um celular e falou assim, ô, Mariazinha, vamos caçar um Pokémon hoje? Então isso aqui mudou bastante a vida dessas crianças aqui, tá? Esse aqui tem um lado, poxa, legal, né, interessante. Agora, confesso que eu estou em casa agora, eu cheguei, meu filho está estudando, ele tem prova amanhã. E aí o que eu fiz? Na casa, aqui em casa, ali no quarto dele, tem uma mesa, tem um computador, tem lá o teclado, deixei o lugar assim, reservado para ele para estudar. Agora, acho que muitos aqui vão se identificar com isso. Eu abri a porta, ele estava jogado na cama, com o celular na mão. Eu falei, poxa, ô Felipe, você não quer... Você tem uma mesa aqui, você não quer estudar na mesa? Não, aqui tá bom. Mas o moleque tá todo torto, com o celular, estudando, ele não quer mais saber muito de computador. Talvez essa geração aqui fala, não, eu faço tudo do celular. Faço tudo do celular. Essa é uma característica dos jovens hoje em dia e que muitas vezes a gente encontra nas empresas. Quero usar isso aqui. Eu quero usar esses tipos de dispositivos para trabalhar. Aí você, como administrador de TI, você fala, poxa vida, e agora? Será que... Como é que eu vou fazer a gestão disso? Como é que eu vou saber que, sei lá, eu estou dando um celular para você? Aonde que está esse celular? Né? Aí nasceu aqui, o usuário, literalmente, ele gosta desse tipo de interação, né? Poxa, eu tenho um dispositivo aqui, e é da empresa, olha, posso acessar a internet, posso acessar o meu Facebook. E aí o time de TI fica do outro lado assim, fala, meu Deus, cara, e agora? Como é que eu vou gerenciar tudo isso? Foi daí que nasceu, ali em cima, soluções de MDM, de Mobile Device Management. Eu fazia o seguinte, poxa, eu quero saber quais são os dispositivos que estão aqui na minha empresa. Qual a versão do sistema operacional que eles estão trabalhando, se tem alguma política de segurança que não está legal nesse device. Assim, naturalmente, você precisa garantir que ele esteja com o mínimo de sistema operacional aqui já up and running. Eu confesso que essa parte de MDM, ela não vingou muito aqui até na tecnologia, porque ela é muito simples. Eu instalo um agente e eu vejo o que tem no celular. Você fala, poxa, legal. Você consegue colocar algumas políticas, como por exemplo, remove a câmera. Não tem câmera no sistema operacional. Legal, você faz. Mas, poxa, sentiu a necessidade de ter alguma coisa a mais, né? Foi daí que, vamos riscar então isso aqui, vamos colocar EMM, tá? Enterprise Management Mobility. Então, nossa, o mercado agora está falando de EMM. Então, eu não faço só a gestão do device. Eu começo a mudar um pouco mais aqui, falando assim, poxa, o Valdir lembrou aqui, como papo, pode me interromper a qualquer momento, tá, gente? Se tiver qualquer dúvida, pode me interromper aqui sem problema nenhum. O EMM, a gente consegue fazer, hoje, soluções em geral, muito mais do que simplesmente instalar um agente. Você fala, poxa, eu quero acessar e-mail corporativo. Tá, eu te entrego o e-mail. Ah, legal. Eu tenho uma aplicação que é corporativa e ela não está na Apple Store ou lá na Play Store. Como é que eu faço para baixar? Não, deixa que eu mando para você. Poxa, isso aqui começou a mudar, então, aqui o esquema da solução, né? O que mais que eu faço com essa solução de EMM? Eu consigo acessar uma aplicação sem fechar uma VPN por meio de uma conexão SSL aqui segura? Consigo. Quem faz? Uma solução de EMM. Poxa, então começou a ficar bem interessante. Só que eu vou falar para vocês que ainda não é o que o mercado precisa, tá? Aí aqui, eu vou colocar como, acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre o Workspace ONE, mas o que mais me chama a atenção é essa sigla aqui, ó, UEM, que chama de Unified Endpoint Management. Eu tenho uma gestão única, tá? Ou seja, tudo isso que eu tenho aqui somado a computadores. Então, consigo fazer a gestão não somente de dispositivo móvel, mas consigo fazer também de computadores, tá? Seja o sistema operacional Chrome OS, enfim, eu vou comentar um pouco mais. Isso muda a visão, porque você consegue fazer a gestão de qualquer dispositivo pela mesma console de acesso. Então, começa a fazer mais sentido aqui, uma solução de gerenciamento voltado para end user, tá? Vamos voltar lá, então. Eu tenho até algo para compartilhar aqui. Esse aqui é o último gráfico do Gartner, tá? O gráfico o quadrante, na verdade, do Gartner de julho de 2018, deste ano, onde ele fala sobre o quadrante aqui em cima, ó, sobre Unified Endpoint Management. Aí eu queria chamar a atenção que
a VMware, a Microsoft e a IBM são as soluções mais bem identificadas como habilidade de execução e, ao mesmo tempo, visão. A VMware está um pouco mais em spot aqui, mas o que me chama a atenção é o seguinte: é uma solução de software da VMware entrando numa briga como se fosse de um SCCM. Tá? Aí você fala, poxa, calma aí. Quer dizer que especialistas de SCCM, o que vai acontecer com essas pessoas? Na verdade, eu só estou mostrando aqui que muitas dessas soluções, as 3 soluções aqui, fazem basicamente a mesma coisa, voltado para a gestão. Então a gente tem aqui possibilidades, né? E eu gostei bastante desse chart porque ele mostra que a ideia aqui das soluções estão voltando, não é focado só em mobilidade, mas é dispositivo de uma maneira geral. Vamos voltar lá para o nosso Qual whiteboard? que é essa solução da IBM? Não, era o Tivoli, e eles começaram a Eu- fazer a gestão de uma... Aí a gente volta no papo que a gente estava tendo lá no começo. Tinha uma empresa chamada Fiberlink, que depois ela mudou de nome, chamado agora MES 360. Essa é a solução da IBM. A IBM usa o MES 360 em todos os... ela se identifica como MDM. Isso. Tá. Bom ponto, porque assim, ela está bem posicionada, e eu lembro que... Porque isso não é VDI, né? Não, isso aqui... Não. Isso aqui é completamente... É uma solução de gerenciamento... Se a gente pensar no celular que vocês têm, eu tenho uma solução como end user. Foi assim que eu usei quando foi sequestrado. Eu entrei no site da IBM usando MDM e eu consegui fazer um wipe remoto do meu celular com a MDM. Verdade. Isso aí. Né, isso aí, ele concorre com o AirWatch, né? Concorre com o AirWatch, exatamente. A solução aqui da VMware é o AirWatch. A gente está mudando o nome da solução, está virando Workspace ONE, né? Por motivos óbvios, né? A gente faz tudo agora, né? Todo tipo de gestão acontece no mesmo lugar. Então vamos lá. Vamos preencher um pouco mais aqui o desenho. Eu tenho, basicamente, assim, desculpa se alguém tem Windows Phone, porque da última vez que eu falei isso, tinha um cara numa sala com Windows Phone e não gostou muito desse meu comentário. Cara, Mas... o Windows Phone é show de bola, pena que matou. Exatamente. Ele nasceu na época errada. Nasceu na época errada. Com a Apple, quando a Apple lançou a Apple Store, aí ninguém fazia aplicativo pro Windows Phone, mas era show de bola. Eu tive um Nokia. Eu tive também, eu comprei pro meu pai eu falei, poxa, isso aqui é sensacional. Eu cheguei a ter um também, mas hoje em dia a gente consegue ver que é mais iOS e Android. Pelo menos é o que eu mais vejo no mercado. Tá? Com certeza, não tem outro, né? Eu acho que a grande maioria tá aqui. Bom, soluções para fazer a gestão de tudo isso. Essas são o nome de algumas soluções que fazem a gestão, tanto para iOS quanto para Android. Então tem ali, ó, AirWatch, solução VMware, Zen Mobile, solução Citrix, pelo nome Zen já imagina, Mobile Iron, que é uma solução, ela é específica de mobilidade, tá? MES 360, que é o nome aqui da solução da IBM, e Intune, solução Microsoft. Tá? Então eu tenho aqui essas soluções, tá lá, legal. Só que ainda está faltando alguma coisa aqui. Então, e para quem não gosta de Windows? Tem sempre aquele que fala, não, meu amigo, quero usar o Windows não. Anda do Linux no desktop, né? E aí tem gente que fala assim, eu quero usar outros sistemas operacionais. Principalmente Chrome. Eu estou vendo a gente está rompendo uma barreira interessante. Tem muitas escolas, a gente tem até o Ronaldo aqui, uma pessoa que trabalha comigo, ele comprou um Chrome para a filha dele, e a filha dele adora assim, o Chrome porque para o que ela precisa para a escola, tá bom demais. E tem muita gente, muitas escolas, principalmente, que está indo na análise aqui de, poxa, vamos usar o Chrome porque ele é um sistema operacional mais leve, que consequentemente deixa o equipamento mais barato. Né? Mas a gente tem aqui outras opções. Lá, legal. E se eu tenho outras opções? Como é que eu faço a gestão disso? Porque você tem que ter uma gestão. Né? Vamos voltar aqui no meu quadrinho. Se eu tiver ali, ó, macOS ou Chrome OS, eu tenho uma solução específica para Mac, chamada, isso que existe no mercado, tá? Chamado Jamf. Não sei se você deve lembrar disso aí, Tarso. Essa é a solução que a IBM usa para fazer gestão dos Macs. Tá? É uma solução de gerenciamento. Vamos pensar, ele faz a mesma coisa que o SCCM? Sim, só para Mac. Tá? Aí você para pensar, poxa, e o Chrome OS? Eu tenho o Google Chrome Enterprise Administration aqui, que ela faz só administração para Chrome. Você fala, poxa, legal, né? Ainda falta uma coisa aqui.
mas eu ainda uso aplicação web e aplicação SaaS. Aí aqui é um ponto de interrogação. Não tem uma solução específica que faz a gestão disso, tá? O que seria a aplicação SaaS? Conta pra gente aí. Então, aplicação, vamos começar com a aplicação web. Eu tenho um site que eu uso todo dia no meu trabalho. Um site do RH, um site para fazer reembolso de despesa, enfim. Uma aplicação SaaS, que é uma aplicação de software como serviço, eu tenho aplicações como, por exemplo, tem o SAP, hoje em dia. O SAP ele deixou de ser aquela função, um ERP, que você tem que instalar lá no seu sistema operacional. Ele é agora, uma das opções, é uma opção em SaaS. Ele é um site, ele não deixa de ser um site, mas toda a infraestrutura ela está hosteada em alguma outra solução, como, por exemplo, a AWS, ou como a Azure, ou, enfim, SoftLayer, IBM Cloud. É um software como serviço. Então, você tem um link que você trabalha com ele toda hora. Tá? Olhando esse cenário aqui, imagina vocês como administradores de uma empresa. Você fala, poxa, preciso contratar alguém para cuidar aqui do end user, da gestão de usuários aqui da minha empresa. E agora? Será que eu tenho que contratar alguém que conheça de Citrix e VMware? Ah, não, agora eu preciso de profissionais que conheçam AirWatch, ZenMobile, agora eu preciso de mais pessoas que... Assim, fica muito complexo. Várias soluções que fazem várias coisas distintas. E aí eu teria que ter uma pessoa específica para cada tipo de solução aqui. Complicado, né? Se eu fosse tirar uma foto de como, no começo aqui do meu bate-papo, que eu falei que, poxa, muitas pessoas acham solução de end-user complexa, pode ser por meio desse cenário que eu coloquei aqui. Tá? Tem muita solução. E aí, como tem muita solução, aí olhando para o lado aqui, tanto da tecnologia VMware, como já tem essa tecnologia em outros players, tem uma ideia de ser uma gestão única, que é como a gente chama aqui de Workspace ONE. Então, o que é esse Workspace ONE? Se eu colocar todas essas caixinhas aqui embaixo, e eu falar para vocês assim, imagina que vocês são usuários finais. Tá? Eu não quero saber qual que é o tipo de solução que vocês usam aqui. Tá? Se eu gosto de Android, eu gosto de iOS, eu quero um desktop virtual, quero acessar uma aplicação virtual. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um portal. Tudo que você quiser, você vai acessar por este portal. Tá? Se você precisar de um acesso, você pede por lá. Da mesma forma, senha, aqui, ó, esse SSO, para quem não conhece, é uma sigla, a gente fala muito aqui de end user, que é de Single Sign-On. Ou então de uma aplicação multifactor. Eu estou na minha empresa, eu coloco o meu usuário e minha senha de rede e eu acesso. Agora, se eu for até tomar um café com o Tarso lá na AWS, e aí eu estou numa rede que não é conhecida, ele vai pedir usuário, senha e um token, ou um certificado, um segundo fator de autenticação. Da mesma forma, eu tenho configurações ou coisas que eu gosto de deixar aqui no meu desktop, que eu quero deixar ele... Vamos dar um exemplo. Eu quero colocar a foto do meu filho aqui como um fundo de tela. E aí eu quero sempre ter meu fundo de tela ali. Ou eu gosto dos meus ícones. Tem gente na VMware que é engraçado. Coloca os celulares, por exemplo. Eu tenho uma tela do celular com todos os ícones azuis. E o outro, todos os ícones verde. O pessoal um cara meio pancada lá dentro. E aí, como é que eu faço essa personalização? Tem jeito. Arquivos e dados. Isso aqui também sempre dá dor de cabeça, né? Poxa, como é que eu faço para acessar tudo isso do mesmo lugar? Então, assim, para ficar mais fácil, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Essa aqui é a ideia. Ele vai mostrar para vocês como que funciona uma solução aqui de end user em si, tá? Então, esse aqui é como que é... Vou deixar aqui. Aqui a ideia, eu tenho um tablet, né? E eu estou acessando aqui esse Workspace ONE, que é uma plataforma que ele vai ter todos os ícones que eu preciso para trabalhar no mesmo lugar. Tá? Percebam que eu loguei, aqui nessa demonstração, ela foi direto aqui no iPad, né? Vou começar a acessar alguma coisa aqui para vocês verem, tá? Como é que funciona uma solução dessa. Tá? Eu acessei o Dropbox,
por exemplo, se você usa o Dropbox, eu acessei direto sem pedir minha senha. Tá? Aqui tem o acesso ao Office 365, né, a parte do Word, por exemplo. Então eu posso trabalhar de um tablet, essa que está mostrando aqui. Ou então, ali ele está mostrando que eu copiei um dado corporativo, mas aí deixa eu parar aqui. Aí ele falou assim, olha, você não pode copiar um dado corporativo e colar aqui no Twitter, por exemplo, ou aqui dentro do Notas, porque você não pode compartilhar isso para outras pessoas, né? Aí quem faz essa gestão é uma solução aqui de gerenciamento, tá? Da mesma forma, eu consigo acessar outras aplicações que eu não tenho acesso. Poxa, eu quero acessar o Salesforce, que é a minha solução de CRM, onde eu tenho meus dados de cliente. Então ele me mostra que, olha, eu tenho que fazer uma gestão um pouco mais a fundo para você ter acesso ao Salesforce. Então ele vai instalar aqui um certificado, vai instalar mais uma parte específica aqui de segurança. Aí agora sim, a gente vai conseguir acessar uma aplicação de Salesforce. Tá? Ele fez a instalação aqui do Salesforce. Ele mostrou aqui uma EULA, uma End User License Agreement. Aí ele já vai acessar aqui o Salesforce em si. Uma pergunta do João Pedro aqui. Perguntou como que faz para apresentar uma solução aqui de UEM para uma empresa, né? Ele comenta aqui que teve alguns vazamentos de conteúdo. João Pedro, assim, o interessante é analisar primeiro quais são os dispositivos que você tem na sua empresa, tá? E aí identificar assim, poxa, se eu tenho bastante iOS ou Android, a gente precisa garantir, eu sempre comento com todo mundo que me faz essa pergunta, eu tenho, vamos pensar duas opções, eu tenho políticas restritivas e permissivas. Você precisa pensar assim, poxa, o que eu quero permitir que o usuário faça com esse device, ou o que eu não quero que ele faça de maneira nenhuma, tá? Acho que se você tiver as respostas, uma solução de UEM pode e com certeza vai te ajudar a fazer toda essa gestão. Tá? Eu particularmente tenho clientes do ramo farmacêutico, tá? Que falam o seguinte, poxa, eu estou deixando um dispositivo na mão de um vendedor que está na rua. Poxa, ele está onde? Ele está fazendo o quê? Principalmente, ele está vendendo quanto? Tudo isso eu consigo fazer com uma gestão se eu tiver uma solução de UEM. Tá? Espero ter respondido. Caso contrário, você me avisa e a gente conversa offline aqui depois, tá bom? Ó, ele tá falando aqui, ó, como funciona com, tipo, quando os dispositivos são dos funcionários, né? O famoso BOID, Bring Your Own Device. Legal. O Space One é feito para isso, né? É exatamente isso. Eu vou tentar responder a sua pergunta justamente com a do Diego aqui, substituir as políticas de GPO, tá? Então, vamos assim, se eu tenho uma política de BYOD, ou seja, Bring Your Own Device, você vai falar para o seu funcionário assim, olha, você quer trabalhar com o seu dispositivo que está na sua casa? Pode trazer. Só que aí eu vou ter que garantir um mínimo de segurança para você trabalhar com ele aqui. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que é um escritório de advocacia. Então ele fala assim, legal, você quer trabalhar com o seu dispositivo? Pode trazer. Primeira pergunta, qual que é a senha do Wi-Fi? O administrador ele não fala, não sei. Você tem que instalar o agente e ele vai empurrar automaticamente a senha do Wi-Fi. Poxa, segurança, ok. Como é que eu configuro o meu e-mail? Não precisa, o e-mail já está configurado. Ele olha e fala, poxa, já está lá configurado. E política de segurança? Já está também imposta. Tá? Se eu tenho uma máquina Windows 10, aí respondendo a pergunta do Diego aqui, eu falo Windows 10 porque assim, o Windows 7, a gente consegue fazer algumas políticas. Não são muitas porque o Windows 7, o sistema operacional em si, tá, Diego? Ele não era tão... era mais GPO mesmo, tá? Que a gente está acostumado aqui. Agora, o Windows 10, a própria Microsoft abriu algumas APIs para esse sistema operacional que a Microsoft chama de CSP, de Configuration Service Provider. Significa o seguinte, você pode fazer o que você imaginar, e aí é literalmente o que você imaginar mesmo, por meio de API. Poxa, mas eu não sou um programador, eu não conheço como fazer chamadas API. Não se preocupe, solução de UEM, que eu expliquei aqui pro João Pedro, faz isso para você. Então é como se fosse políticas de GPO, porém sobre a gestão de um agente. Tá?
aqui, como você comentou que são bem mistos aqui, o João Pedro, tanto faz, tá? E só precisa garantir assim, pensa sempre no norte. O que você quer permitir e na outra mão, o que você quer bloquear? Se você tem essa resposta, a gente consegue trabalhar com os dois de uma forma bem simples, tá? Deixa eu correr aqui. Como eu tenho, legal, uma plataforma... Ah, legal. Como eu tenho aqui uma plataforma do Workspace ONE, eu tenho uma camada de identidade que, poxa, se eu zerar ou chegar bem próximo de zero, reset de senha na minha empresa, naturalmente a gente tem projetos que já se paga só zerando a quantidade de chamados para um Service Desk, por exemplo. Tá? Ainda tem uma capacidade de intelligence. A gente tem uma solução de inteligência, não é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência que faz o seguinte: eu quero saber tudo o que eu estou usando. Então, todas as caixinhas ali embaixo, eu tenho, como eu tenho algum agente ou alguma coisa comunicando, eu tenho inteligência suficiente para pensar em algumas coisas. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, imagina o seguinte, que como eu tenho essa solução de inteligência, eu consigo saber, primeiro, em dashboards, em gráficos, quantos dispositivos iOS eu tenho. Já tem em gráfico. Quantos deles estão com problemas de não conformidade porque o meu filho baixou lá a galinha pintadinha que não pode baixar porque tem uma entrada de vírus, por exemplo, tá? Você já tem isso na mão. Fala isso, cara. Galinha pintadinha é vida, né, cara? É importante. Isso aí, que pra quem tem filho, galinha pintadinha é o sinônimo de algumas horas de paz. Mas é engraçado isso, eu vou dizer, porque assim, tem muita gente, eu sei porque meu filho já baixou, acho que todo mundo já viu que tem um aplicativo que é como se fosse um X-ray, que você pega a câmera, você mostra, passa na sua mão, é como se fosse um raio-x. Uhum. Cara, aquilo é uma entrada de vírus pro seu aparelho que você não tem noção, assim. Porque é uma aplicação que instala, mas instala com algumas coisas que não é tão interessante, então começa a ter umas entradas de vírus. Tá? Reports, que eu coloquei aqui. Se eu tenho todos os dados em gráficos, significa que eu tenho relatórios que eu posso apresentar a qualquer momento. Tá? Notificações. O usuário pode receber uma notificação. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, que eu acho que vai ficar mais claro essa parte. Da mesma forma, tomar uma ação específica, depois dessa notificação. Tenho rotinas aqui que conseguem fazer uma automação em específico, principalmente pensando em APIs ou SDK, que é de Software Development Kit. Essa parte aqui, pessoal, é uma parte já bem mais complexa, porque eu posso fazer o seguinte, eu posso interagir com parceiros. Isso aqui foi anunciado até no último VMworld, mas acho que é interessante compartilhar. Digamos que eu tenha alguma solução como essas que estão aqui ao lado. Tá? E eu tenho uma demonstração que eu vou fazer com a Carbon Black. Então imagina o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Eu recebi um e-mail, tá? Só que ali eu estou mostrando que o meu Windows aqui, ó, ele tem o ícone ali do Carbon Black Defense. Então legal. Então eu recebi o e-mail, tem uma planilha ali, até aí eu vou acessar, ó, tem outros arquivos, ali tá tranquilo, né? Então eu vou abrir uma planilha. Ó, você quer abrir essa planilha? Sim. Legal. Comecei a abrir a planilha, só que dentro aqui dessa planilha tem alguma coisa errada, tá? Isso aqui, infelizmente, acontece. Olha ali, ó, o agente já identificou, olha, tem um malware aí na sua máquina. Essa console que vocês estão vendo, deixa eu parar um pouco aqui. Ups, acabei indo mais para frente. Essa console que vocês estão vendo é a console de gerenciamento aqui da solução do Workspace, e aqui ele já está falando que ele está junto com, já está integrado com essa solução do Carbon Black. Então, olha o que vai acontecer. Ela identificou, falou assim, olha, eu preciso criar uma automação aqui. Por quê? Porque ele identificou que a sua máquina está com vírus. Legal. Então eu consigo startar algumas triggers. Olha, se você receber ou uma notificação falando que a sua máquina está com vírus, ele já vai fazer uma ação específica aqui. Essa ação ela pode ser como atualizar. Você tem que atualizar o sistema operacional. Você tem que receber um patch de atualização. E aí você manda um e-mail para quem? Para um ServiceNow, que é uma ferramenta aqui de abertura de chamada. E ele faz isso automático. Tá? Ele está mostrando aqui, falou, ó, você possivelmente foi vítima de um ransomware, uma política aqui de vírus, tá? Uma forma de propagação de vírus. E aí ele faz toda a criação de um incidente. Então assim, poxa, muitas das coisas aqui ele faz automático, com base em alguma ação que é feita aqui no sistema operacional. Tá? O que a gente consegue fazer, então? Com base nessa solução de inteligência, eu posso criar fluxos específicos
Se eu parar assim, vamos voltar lá no Felipe, meu filho? Ele quer fazer tudo do celular. Tudo. Tá? Então significa que eu tenho algumas opções hoje que ele já faz direto de um único celular. Vou mostrar aqui nesse videozinho. Digamos que nesse vídeo aqui eu tenho só um celular. Legal. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer algumas ações nesse vídeo e eu não vou sair dessa tela. Tá? Então primeira delas. Eu tenho ali, ó, eu recebi um incidente. Olha, você recebeu um incidente falando que você é um incidente crítico. Pela mesma tela do e-mail, eu posso comentar ou alterar a severidade deste ticket diretamente do celular. Não preciso parar, abrir minha máquina, abrir o ServiceNow para colocar alguma informação no ticket. Eu faço isso direto usando a mesma interface aqui do celular. Eu estou lendo e-mail, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Acho que tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Ah, boa. O João tá indo aqui. Falou, João, até mais. Então aqui... Que coisa feia, senhor João Pedro. Quer dizer que o senhor vai dormir a essa hora. Você sabe que é o João Pedro, né? João Pedro é o nosso V-Guri, é o nosso V-Expert mais novo e tá indo dormir a essa hora, 10 horas da noite. Eu não acredito, mas tudo bem. Eu Segue acho aí. que tem coisa errada aí, cara, Tem mas coisa tudo bem. errada aí, né? Tá O cara tudo me bem, fala cara. que vai dormir 10 horas da noite. Eu vou entender que eu acho que ele não tá gostando da apresentação e vai Eu concordo dormir. também concordo. Que ele Mas tudo bem, estava cara. dormindo enquanto o senhor estava falando e aí... Olha só, velho. Brincadeira. Tá com dor de dente, cara. Tá bom. Nossa, vai arrancar o siso. Boa sorte aí, amigo. E ele é curitibano, como é que fala dor de dente? Dor de dente, toma leite quente. Ah, você falou, tá xingando aqui, ó, Curitibano. Acho que ele vai colocar algum xingo em cima de você aí daqui a pouco. Vamos lá, vai, segue aí Vamos que eu lá. vou ele aqui. Então aqui ó, eu recebi, esse aqui é um ícone, um aplicativo mais usado nos Estados Unidos, chamado Panda. Eu recebi um e-mail, esse e-mail aqui ele é privado. Aqui é o meu legal, meu advogado. Então, como eu estou recebendo uma demanda específica, então ele já entende que é um e-mail confidencial e ele já te força a fazer o download de uma aplicação para você tratar toda essa parte de confidencialidade através dessa app. Tá? Aí que, como ele está falando, que é o Panda NDA aqui, tá? O No Disclosure Agreement. Isso aqui é só uma característica que, pela descrição do e-mail em si, ele já entende, olha, você tem que abrir lá o Workspace ONE e fazer a instalação de uma aplicação. Tá? Se você não tiver essa aplicação, você não vai ver o conteúdo do que o seu advogado te mandou, por exemplo. Tá? Ele está mostrando aqui a aplicação do Panda. Ele falou, legal, como é que eu inicializo aqui um NDA? A última informação é o seguinte, eu recebi o e-mail da Emily ali em cima. Oi, eu quero uma cotação. Eu quero tantas licenças e também alguma porcentagem de desconto. Vocês estão percebendo que eu tenho, nessa mesma tela, o Salesforce já aqui. Ou seja, poxa, a Emily é um cliente meu. Ela está me pedindo alguma coisa. Legal, então eu posso já linkar e já colocar o desconto específico aqui dentro deste pedido no Salesforce do celular. Faço tudo usando um único celular. Então não preciso tirar o celular, acesso do computador, depois eu volto no celular, depois eu volto para o computador. Então basicamente eu faço muita coisa aqui usando só a mesma visão. Colocando aqui de novo meu filho em evidência, muitas das ações que ele está fazendo, com certeza, no futuro, vão ser realizadas sim. Só do celular, por exemplo. Deixa eu ver quem tem aqui. Legal. Então aqui, a gente consegue fazer isso com várias outras possibilidades, né, como aplicações, colocar pesquisa de pessoas. Eu quero saber qual que é um ramal aqui do Ronaldo Tristão, lá da VMware. Eu faço isso pelo celular. Eu tenho aplicações, eu consigo acessar um browser específico. Enfim, tem bastante possibilidade aqui. E aí eu consigo, se eu fosse tirar uma fotografia da parte de end user, aqui tem várias soluções de mercado que faz isso, e também na VMware, seria essa daqui. Então, poxa, eu acesso de várias formas ali embaixo, acesso um único portal, tenho a experiência de um single sign-on, um portal único, tenho informações específicas na camada aqui de inteligência, tenho dashboard, notificação, consigo fazer automação, publicação, desenvolvimento, novos serviços. E aí eu consigo fazer o quê? Acho que vocês já viram esse desenho aqui, tá?
A gente pode marcar um outro dia aqui, vou decidir mostrar somente esse desenho aqui, para a gente comentar bastante sobre ele. Esse desenho aqui, o que ele fala? Jornada para uma área de trabalho digital. Tá? Deixa eu só colocar algumas informações aqui. Se eu olhar desse lado aqui, ó, eu tenho qual que é a situação hoje em várias empresas. Tem até aqui, ó, a agonia do acesso, eu tenho problema de senha, olha a estrada esburacada aqui como budget de IT. IT nunca tem dinheiro. Ah, mas eu quero um projeto novo. Meu amigo, não tenho dinheiro, não adianta. A percepção do usuário, olha aqui a nuvem, é muito ruim. E aí, o interessante também dos carrinhos aqui, tem um carrinho que está indo numa direção, num Shadow IT, está pegando um caminho dele, fala assim, não, pedi tal coisa aqui pro Tarso, o Tarso não está fazendo, quer saber? Eu vou pegar o meu caminho. Só que lá na frente, o que acontece? Poxa, lá na frente, o usuário, olha, eu tô preso aqui, e ainda pede ajuda do Service Desk. Então, assim, não é Isso é simples. realidade até hoje. É a realidade até hoje. Tá? Aí você entra aqui depois, poxa, tem a parte velha, que não está muito estável, né? Você pode cair aqui, enfim. Ou você pode embarcar em algo novo. Esse desenho aqui é bem interessante porque você entra em algo novo. Então é um turbilhão de coisas novas, como eu estou mostrando para vocês aqui. E aí, como toda fase de projeto, o Tarso vai saber muito bem do que eu estou falando, tem uma fase aqui de transição. Transição e transformação de qualquer projeto. Quero colocar algo novo. Legal. Depois que você passa dessa fase aqui de transição, de transformação, aí a gente consegue chegar aqui, ó, no mundo aqui específico de uma área de trabalho única. Olha que legal. Eu venho aqui no bar aqui de dispositivo, eu falo assim, olha, eu quero trabalhar com Lenovo. Ah, não gosto de Lenovo não, eu quero Mac, eu quero HP, eu quero LG. Tanto faz, quero Samsung. Ok, escolhe o que você quer. Do outro lado, tem as aplicações aqui, ó. O que você quer para o seu catálogo? Ah, eu gosto de trabalhar com Office 365. Tá bom, tô aqui. Tem aqui como se fosse uma venda de sorvete aqui, né? Então eu quero Oracle, eu quero SAP. Perfeito. E aqui, o interessante, né? Você está vendo que eu tenho pessoas andando aqui pela areia, o mosquito aqui ó, não consegue atacar porque ele está protegido pela camada de segurança, e ao mesmo tempo, mesmo que esteja na água, junto com tubarões, como é o desenho aqui, o tubarão fica até triste ali porque o usuário está tranquilo, trabalhando sem problema nenhum. Essa aqui é uma transformação digital que muitas pessoas estão passando, muitas empresas estão passando, e acho que essa é a ideia que eu queria deixar para vocês aqui. A solução de user é bem interessante, ela pode ser complexa, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir entender exatamente o que vocês precisam e como atender essas expectativas, a gente pode estar aqui do lado da praia e ficar bem tranquilo aqui, tanto o usuário quanto a pessoa que está administrando. Tá? Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês aqui. Espero que tenha sido de boa valia e que vocês consigam ter entendido um pouco aqui dessa breve história de End User Computing. E aí eu sei que a gente já estourou um pouco aqui no horário, mas se alguém tiver alguma outra dúvida... Para falar aí, foi bem legal, curti pra caramba, eu acho que o pessoal que está online também curtiu. Vou pedir para quem está online piscar aí, para a gente saber se vocês estão acordados e vivos até agora, se foi chato pra caramba e todo mundo dormiu. Mas uma coisa que eu queria já deixar o convite feito aqui, para a gente fazer um hands-on de EUC aqui, para você ver, mostrar para a gente como que faz o deploy dessa bagaça, como que faz o deploy do Horizon, assim, um negócio, o basicão, assim, para o pessoal que está querendo começar, porque eu vejo que muita gente nos grupos pergunta, o que é isso, como começa, como faz, eu acho que seria um primeiro passo para a gente mostrar para o pessoal o que é. Eu sei que, assim, você já está lá na frente, mostrando, mas se a gente conseguir dar um passinho para trás e mostrar como que o cara começa com o Horizon, mano. Como é que eu começo com esse negócio? Baixa o Horizon, instala, assim, e daqui para frente você vai, eu acho que seria bem legal. E aí, indo nessa linha, até falar um pouco básico, se você puder, no seguinte sentido. Quando a gente fala de virtualização de servidor, a gente já está, o mercado tem as best practices, 4 vezes CPU 1 para 1,
30% de overload de memória. Existem alguns parâmetros já de enterprise, tá? E aí quando você pega e fala que você vai trocar servidores por desktop virtual, rodando o Windows, aí você tem um host rodando 60 cópias de Word aberto, a ver muitas vezes o seu host senta. Então eu queria que você falasse um pouquinho, lógico, um convite, né, para explicar um pouquinho de como a arquitetura desse desktop virtual. Se nós, como os administradores, precisamos se preocupar com isso, ou se o produto já está inteligente, que ele se tem as ferramentas dele para saber a quantidade de virtual desktop que ele consegue colocar. Então, assim, é legal entender ainda um pouquinho no básico, né? Porque o cara vai pensar o seguinte, vamos pensar um pouquinho em infra, né? Como montar minha infra para depois poder pegar a segunda fase, que é já a parte de gestão, do MDM, do DM. Mas se você puder uma hora, a gente ia ser grato. Vamos fazer o seguinte, já vamos conversar depois como é que tá a lista aí, e a gente já coloca o meu nome na última posição que tiver aí. E a gente fala de novo, sem dúvida nenhuma. Ótimo, legal. E como é que tá esse mercado, o Thiago, ou Kaká, ou KKKKK, como o pessoal tá zoando aqui, assim, para o profissional, por exemplo, quero começar, achei interessante, quero começar agora, é um mercado que está aquecido, tem espaço, o que o cara precisa saber para começar, saber antes, qual que é a base que ele precisa ter. Então, se o cara ouve falar de NSX, NSX, ele precisa ter uma base de redes. E esse cara que vai mexer com o EUC? Conta aí. Eu acho que, para quem, primeiro respondendo, o mercado está muito aquecido para o usuário final, né? Por motivos óbvios, assim, gente, celular, todo mundo trabalha com celular. Manda... eu estava num congresso hoje e falaram o seguinte, quantas pessoas aqui assistiram TV? Eu não assisti TV hoje ainda, não sei vocês. Mas no celular eu já peguei acho que umas 50 vezes para mais até. Então, mobilidade está muito forte no nosso DNA. Então, assim, respondendo a pergunta de end user, eu acho que você tem que saber muito de servidores. Aí servidor mais voltado para a parte de Microsoft, né? Windows Server, principalmente Windows Desktop. Então, Windows 7, Windows 8, Windows 10. E aí, como a gente tem outras demandas mais voltado para dispositivo móvel, normalmente a gente tem uma pessoa que ou conhece muito de mobilidade, uma pessoa que conhece bastante Android, iOS, enfim, ou que conheça muito de virtualização. Acho que como todo mundo aqui, pelo menos imagino que a grande maioria conheça VMware, acho que o caminho mais fácil é o que vocês comentaram de, primeiro, entender como funciona, como instala um Windows Server, colocar funções ali específicas de Windows Server, features, criar e gerenciar um Active Directory, que é um outro ponto importante aqui, para depois entrar nesse mundo de virtualização. Acho que a parte mais interessante é iniciar uma parte de virtualização. Eu acho que vai ser legal por um outro tema aqui do vBrown Bag Brasil. A gente mostrar, ok, quero iniciar aqui o Horizon, como é que eu faço para iniciar um guia simples aqui de implementação de pelo menos um desktop ou uma aplicação virtual. Eu acho que dá pra gente conversar um pouco sobre isso numa futura oportunidade aqui no vBrown Bag. Não, legal. Aí, assim, isso é uma dúvida minha. Na outra firma que eu trabalhava lá, eu cheguei a cogitar, tentar colocar, porque a gente estava começando a empresa do zero, fazendo uma reformulação grande. Por que não ir para VDI? Eu estava gastando uma puta bala, comprando um monte de notebook bom para todo mundo e tal, e por que não ir para VDI? Mas foi uma coisa que eu não consegui realmente justificar custo. Legal. Onde é que o VDI cabe, assim? Aonde, por exemplo, eu vou trabalhar com FIN. Hoje teve uma pergunta num dos grupos que eu estava participando aqui. Vou usar FIN Client aqui. Eu perguntei, mas você está usando VDI? Não, vou usar FIN Client para acessar TS. Como que é isso hoje em dia? Assim, quem vai para VDI e quem não vai para... Aonde o VDI cabe? Excelente pergunta. Deixa eu deixa eu cortar alguns mitos aqui. Poucos são os projetos que no primeiro ano, quando a gente coloca uma solução de virtualização, o custo fica mais baixo do que comprar computador. Não virtualização, né? VDI. VDI, isso. Virtualização para o usuário final. Tá? Por que isso? Já tive casos que a conta foi positiva. Coloquei virtualização e o meu payback, ou seja, eu recebi o meu dinheiro de volta muito rápido. Mas foi um cliente específico que estava trocando todos os desktops dele. Então, já tinha o dinheiro na mão, então já fiz a troca. Ele tinha um budget para fazer um refresh, ele precisava fazer um refresh. Isso. E aí, em vez de ele gastar uma grana com
ou um desktop ou um notebook, sei lá, ele vai top de linha, um 5, 7, um monte de memória, ele comprou alguma coisa mais barata e enfiou o VDI lá, certo? Agora um ponto importante. Eu já tive clientes que iniciou no instante zero, comprou uma solução de virtualização para o usuário final, de desktop ou de aplicação, e também ThinClient. Poucos são os casos aqui, vou descer aqui, o cliente tem dinheiro para os dois. Tá? O que eu sempre oriento? Se você tem dinheiro para fazer os dois, faça. Ah, não, eu não tenho dinheiro para fazer virtualização de desktop e aplicação e ThinClient. Minha orientação, deixa o ThinClient para um segundo momento, porque o computador, no primeiro slide que eu mostrei, poxa, o computador pode ficar antigo e não... Esse meu computador que eu tenho de 2 GB, para acessar uma virtualização por meio dele, ele está mais do que suficiente. Então, uso um computador, dou uma sobrevida para esses computadores, tenho uma solução de virtualização. Perfeito. E depois, poxa, você pode ficar uns 2, 3 anos sem comprar outro computador, e aí sim você adquire um ThinClient. Não sou contra ThinClient, pelo contrário, eu acho que o ThinClient tem um momento certo para entrar numa venda, porque senão uma solução, um projeto desse pode não justificar financeiramente. E aí complica. Mas... Era bem o ponto que eu estava mesmo, assim, eu estava realmente fazendo um refresh de hardware da empresa toda, era assim, não era uma coisa muito grande, mas eram 150 end users. Legal. E aí o que a gente começou a cogitar? Pô, vai para ThinClient, ou compro uma máquina menos parruda e invisto no VDI, e no final, assim, acabou não fechando a conta, ficou realmente mais barato comprar uma máquina mais parruda, deixar na mão do usuário, que aquela máquina ia durar 4 anos, 5 anos no máximo, e o ThinClient acabou, a solução de VDI acabou não se pagando. Não sei se o jeito que a gente fez a conta foi errada, ou quem nos ajudou a fazer a conta não fez o negócio direito, mas é uma coisa que eu fico vendo, assim, que eu acho que é muito legal essa solução de VDI, porque a administração fica mais fácil, imagem, fica tudo mais fácil, centralizado, mas é difícil enxergar onde que a conta fecha. Eu tenho um cliente, infelizmente não consigo falar o nome dele, mas com uma solução de virtualização, ele atingiu aqui o break-even, ou seja, parou de gastar dinheiro e está ganhando dinheiro com uma solução de VDI em 18 meses. Fantástico. Poxa, 18 meses. Eu banquei um projeto, vou colocar uma ideia de valor de... uma ideia fictícia. 100 mil. Comprei um projeto por 100 mil. Depois de 18 meses, eu já estou com 100 mil de volta. Então, assim, poxa, excelente. Eu acho que a pessoa que te ajudou, talvez não te ajudou da melhor maneira, tá? E aí entra um pouco da nossa atividade aqui, para falar, poxa, que momento que você está? Qual é a melhor solução para você? E aí, adaptar aqui. Mas eu acho que faz muito sentido. Deixa eu aproveitar essa sua pergunta. Faço um projeto de virtualização de desktop ou aplicação. Eu gasto mais ou menos dinheiro. No ano 1, no primeiro ano, você vai gastar mais. Não tem assim, milagre. Porém, no ano 2, no ano 3 e nos anos seguintes, você vai ganhar muito. Na verdade, você vai ter um saving financeiro para sua empresa, assim, fantástico. Por que eu tenho um custo maior? Porque muitas vezes eu tenho que comprar servidor para colocar e hospedar aqui uma solução. Então, tem algumas particularidades. Por isso que eu sempre seto, pelo menos, a expectativa de que, poxa, o primeiro ano você pode realmente ter um custo maior. No primeiro ano, somente. Porque você vai investir em lata nova, licença nova, treinamento, um monte de coisa, mas, normalmente, depois deve se pagar depois. Mas... O Samuel colocou um ponto interessante aqui, que, poxa, ele colocou no chat aqui, possibilidade de mostrar os valores invisíveis. Faz todo sentido aqui mesmo. Esse Samuel não é um Samuca, não, né, que tá sacaneando a gente aqui, né? Esse é outro Samuel, não é outro. Samuel Martins não é outro. Não, mas olhando aqui o que o Samuca falou, faz todo sentido, tá, Samuca? Poxa, tem custos invisíveis, ou seja, custos... quanto que custa um profissional seu, parado, sem trabalhar porque a máquina deu algum problema? São coisas, assim, que... Você tem que levantar, porque faz muito sentido. Ele falou que é ele sim, ó. Ô, Samuca, não, você não é o Samuca da VM. Ele tá te sacaneando. Se for o Samuca da VM, ele tá te sacaneando.
Não, mas legal. Então, o VDI cabe para qualquer tamanho de empresa, um cara pequeno, um SMB. Sim, sem dúvida. Para qualquer tipo de empresa. Um O SMB. exemplo que eu mais gosto, vai, o escritório de contabilidade do Miguel. Cabe um projeto de VDI? O último projeto que eu fechei foram para 100 posições apenas. Não é um cara pequeno, 100 posições. Mas assim, foi tranquilamente e com resultado positivo. Uhum, Para a padaria do seu Miguel, também é possível. entendi. Não, padaria não, mas um escritório de contabilidade que o cara é um escritório de contabilidade médio aí que o cara tem 20 funcionários, 15 funcionários, e ele tem aquele monte de máquina montada, todo ano ele tem que ficar comprando máquina. Legal. E se ele investir, pegar lá no BNDES, pegar uma grana, investir num projeto de VDI, no final ele vai ter um payback legal aí no final aí de 3 anos, pelo menos. Não, isso sim, tem gente, não sei se vale o exemplo, mas eu tenho parceiros VM que tem exatamente 15 pessoas em todo o parceiro, contando gente de vendas e pessoal administrativo, que usa essa solução de virtualização. Então, poxa, Fantástico, fantástico. faz sentido sim. Acho que cabe para qualquer tipo de negócio e independente da quantidade de usuários em si. Pô, legal. Então, assim, aquele cara que hoje ele trabalha, o cara que a gente tem uma grande parte do nosso público é aquele cara que ele atende o SMB, ele é o cara que vai lá, atende, faz o atendimento, às vezes ele tá rodando um SX Free lá, tá tentando mudar. Legal. Então, se o cara conseguir começar a olhar e for buscar informação sobre, para vender esse tipo de serviço, é sucesso, né? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e responder aqui a Elizabeth. Ela falou se tem algum projeto para laboratório de informática. Beth, a gente tem um case bem interessante que é na Cimatec, na Bahia. A gente tem 2 laboratórios específicos para utilização de laboratório de AutoCAD, que usam virtualização. Aqui é bem específico, com placas gráficas para fazer aula de AutoCAD. Acho que, como você é do ramo de ensino, você sabe quão difícil primeiro, deixar um laboratório organizado. Segundo, que os alunos não vão destruir o laboratório, principalmente as imagens que estão lá dentro. Em terceiro, se o professor chega para você e fala assim, Beth, amanhã eu preciso dar uma aula de programação em, sei lá, em Visual Basic, alguma coisa do estilo. Eu preciso desses softwares aqui instalados. Poxa, é difícil, né? Não dá para... Você tem que sair correndo, fazer imagem, queimar a mídia ou pendrive, começar a instalar em todas as máquinas. Isso facilita muito. A gente tem vários cases de educação, mas esse na Cimatec, lá na Bahia, é até um case específico da NVIDIA, tá? Que, poxa, mudou bastante o conceito aqui de vários alunos em si, né? Eu posso complementar outro. A gente tem um case que vai ser público aqui pela VMware, que é um instituto federal, tá? Que fica na região do Rio Grande do Norte, acho que eu já dei o nome aqui, que tem aluno que fala assim, poxa, eu acessei da minha casa aquele laboratório que antes eu não tinha acesso e eu posso acessar, enfim, da minha casa para estudar, principalmente, que eu não tenho computador legal, assim, com aquele nível de processamento, como você comentou, Valdeci, que eu posso fazer isso usando uma máquina virtual. Então, assim, feliz da vida, porque ele pode estar na praia e tá lá estudando ou fazendo a atividade que ele precisa, mexendo no MATLAB, por exemplo, que eu particularmente não conseguia instalar no meu tempo de faculdade, poderia fazer isso e muitos projetos, né, em casa. Então, acho que a resposta é sim, tem muita oportunidade aqui na área de educação. Não, bacana, bacana. Ó, ela perguntou a última pergunta aqui, ó, não somente o VDI, mas algo que contemple o Workspace ONE. Tem a ideia de utilizar para liberar tanto... a gente tem casos de alunos que querem acessar arquivos usando, por exemplo, eu entro numa faculdade ou então numa escola e aí eu tenho uma conta corporativa Microsoft. Eu falo, legal, mas como é que eu vou acessar o meu OneDrive? Eu tenho um portal, aqui como o Workspace ONE, que eu acesso tudo ali relativo a essa faculdade ou esse colégio, direto no mesmo portal. Então, tanto arquivos, que é um compartilho,
ou então a conta do Office 365. Se eu tiver conta de e-mail, eu acesso por ali também. Aplicações da empresa, ou eu sei porque eu sofro um pouco isso na USP. Eu tenho um link que está num lugar, eu tenho um link que está em outro lugar. Poxa, eu tinha que ter uma solução para falar assim, olha, todos os seus links estão aqui dentro, né, no mesmo lugar. Então isso facilita bastante aqui para o usuário final. Se você está perguntando especificamente de dispositivo móvel, a gente tem casos, até a filha aqui do Ronaldo, Tristão, que está ouvindo a gente, a filha dele estuda num colégio que tudo é feito pelo Google. E aí ela consegue fazer o quê? Poxa, consegue acessar todo o conteúdo da escola dela usando o Chromebook. Perfeito. E toda a gestão está com uma solução de gerenciamento semelhante aqui ao da VM. Só para final aqui, ó. O Ronaldo, se você quiser contar alguma coisa aí, você está permitido de falar. O Diego mandou aqui, como fica o licenciamento Windows? Legal. Cada VDI é uma licença Windows? A parte de licenciamento é um tema delicado aqui, digo. Se eu for parar para pensar assim, como a máquina virtual, ela é Microsoft, então eu preciso de uma licença. A gente tem dois tipos de licença. Uma licença chamada VDA, que é de Virtual Desktop Access. Ela é focada para desktop virtual. Então entenda, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Agora eu tenho um outro modelo de licenciamento, também pela Microsoft, chamado RDS. Tá? Ou TS Call, tem sempre alguma diferença aqui. Esse é quando você tem o quê? Um call de acesso. Eu tenho um usuário utilizando um recurso de um servidor. Sabe quando você loga remoto num servidor, chamado lá o TS, o Remote Desktop, enfim. Você tem duas licenças que você ganha junto com o sistema operacional. Você pode acessar. Acima disso, você tem que pagar para a Microsoft. Então, coloca na cabeça o seguinte, se eu for acessar somente a aplicação virtual, eu teria que compor esse licenciamento de TS Call Microsoft. Caso contrário, é uma licença de VDA, que é para Windows 7, 8 ou 10. Tá? Ótimo. Beleza. Tristão, você quer falar um pouco de como que a sua filha usa o Google Chrome aí na... Sua filha virou case, cara. Virou case aqui. Opa, boa noite, pessoal, tudo bom? Beleza. Vou falar baixinho porque eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses que já está dormindo. Vai acordar sua filha. Mas assim, o Google Chrome foi bacana porque a escola dela já usa todo o G Suite, né? Então, acho que pro período da escola, eu acho que não é muito interessante dar um desktop, Windows 7, outro 10, até pelo custo do notebook, por exemplo, né? Quanto também a possibilidade da molecada hoje, como tem informação muito fácil, ficar baixando coisas, né? E usando para outros meios que não seja o estudo. Então a ideia do Google Chrome foi justamente isso. O primeiro ponto era restringir o acesso dela somente para o que de fato é da escola, né? Então essa casadinha aí do Workspace com a Google é bem bacana, porque você já pode provisionar um aparelho e já setar as credenciais dentro do dispositivo, né? Então, se eu quiser que ela acesse somente aí o que é do estudo dela, ela vai estar acessando o que é de estudo. E o próprio Google também, ele tem os outros controles ali depois, que isso pode ficar a cargo da escola, né? A escola delimita o que ela vai usar do Google ou não. Então, acho que futuramente a gente vai fazer essas integrações também dentro do Workspace, mas o bacana é que fica um negócio bem fácil, simples, você empurra a credencial. Uma primeira coisa do Google Chrome que ele sempre vai pedir é Wi-Fi, porque ele não funciona sem internet. Então, via Workspace, você já empurra as credenciais do Wi-Fi que você vai se conectar, e a partir daí é só alegria, né? Usar o aparelho, e que, cara, já testei com VDI nele, pede o token RSA que a gente usa na VMware, cara, trabalho normal. Às vezes é até briga, que eu deixo meu computador no carro e eu quero pegar o dela para acabar as coisas do trabalho. Então, assim, cara, é sensacional. Excelente. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal, a gente já estourou um pouquinho o tempo aí. O Dr. Tássio, manda o fechamento aí, agradecimento. Obrigado, Mr. Kaká, Sr. Thiago Malcécia. Valeu, E a todo mundo que participou aí, obrigado mesmo. E é isso, agora é com você, Dr. Tássio. Realmente foi uma honra aí para
para a gente ter você aqui, Kaká. Eu não esperava aprender tantos termos novos, né, nesse esse ambiente de end user, né, e realmente dá para ver o quanto as coisas estão mudando com mais velocidade do que o passado. Então, assim, queria agradecer e falando, pessoal, aqui dando um geral. Nós vamos pegar esse vídeo, vamos publicar ele nos próximos dias no nosso canal do YouTube, na nossa página. Realmente curtam esses vídeos, comentem, e vamos aqui combinar com o Thiago Kaká um retorno em breve e vamos estar anunciando no nosso canal. Muito obrigado e uma boa noite. Valdeci, quer falar alguma coisa? Não, você já falou tudo. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Diego Oliveira, Elizabeth, Fabiano, Lucas, o Samuel que está disfarçado, Wilson Moreno, Ronaldo Tristão e mais a galera. Hoje a gente falhou lá com a live, mas a gente vai dar um jeitinho. A gente vai resolver essa porcaria. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.